Deus. Livro de Lucas, capítulo 18. A gente vai ler alguns textos desse capítulo, alguns versículos desse capítulo. Lucas 18, a partir do verso 1. Pode tirar um pouco de banho do meu aqui, tá puxando um pouquinho de microfonia, não sei se tem alguma coisa ligada aqui. Amém? Todos acharam? Lucas 18, a partir do verso 1 diz assim: a parábola do juiz injusto. Talvez a sua Bíblia seja dessas que tem subtítulo. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu. Ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responderes? 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Verso 9. A parábola do fariseu e do publicano. Contou também uma parábola, e alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como este outro homem, ladrão, injusto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé, de longe nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava-se profundamente, dizendo: tende misericórdia de mim, que sou um pecador. Agora a gente vai pular para o verso 18, que diz assim: E um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rica. Então, vendo-o assim, Jesus lhe disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, os que ouviram isso perguntaram-lhes: quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o teu milagre aconteça mais uma vez nessa manhã, que a tua palavra encontre morada em terreno fértil no coração de cada um, Senhor. Que esse texto, Senhor, ele cumpra o propósito pelo qual foi escrito, que estava no seu coração, Pai. E que essa manhã, Senhor, possamos ser edificados de uma forma poderosa, Senhor, em ti, através de ti, somente por ti, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Sentados, todos prontos? Amém. Espero que sim. Obrigado, porque eu mesmo respondi o meu amém aqui. Falar sozinho, orar, conversar com Deus, eu acho que todo ser humano, em algum momento da vida, ele eleva os seus pensamentos para fora de si próprio. Aquele que tem fé é aquele que realmente ora, porque conhece a quem ora. Mas mesmo o incrédulo, no dia difícil, no momento inoportuno, ele organiza os seus pensamentos, ele fala sozinho, ele conversa consigo, tentando fazer com que a sua mente fique mais clara, ou simplesmente tentando ouvir o som da sua voz. E isso por muitos é comum, na verdade, por todos. A oração, ela é uma prática do ser humano, ainda como eu disse, que não seja direcionado ao Deus verdadeiro ou da forma adequada. Fato é que todo ser humano tem esse hábito. Eu acho que desde criança, né, se você tem uma boa memória, talvez você consiga se lembrar de alguma oração ou de alguma conversa que você teve com Deus, ou sozinho consigo mesmo, e isso é natural, faz parte da vida. A questão é como nós estamos fazendo essa oração, porque agora nós estamos falando de nós que estamos aqui presentes, nós, né, vocês que estão ouvindo, que vão ouvir depois, aquilo para quem e como nós estamos direcionando essa conversa, com quem nós estamos conversando. Esse capítulo 18, parte desse capítulo 18 que nós lemos, está falando de oração e a gente vai passar por vários aspectos delas. Mas essas orações, elas não nascem no capítulo 18. Tem uma ânsia, tem um desejo e tem uma tensão que ela é gerada no capítulo 17 anterior. Jesus, no capítulo 17, ele está falando com os fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles homens que representavam os conhecedores da lei, né? Os conhecedores do judaísmo na sua prática e na sua essência. Era uma elite, poucas pessoas tinham esse título porque precisavam estudar, precisavam de uma formação, e não dificilmente precisava ser filho de alguém que já era um fariseu para que tudo se facilitasse. Amém? Então, qual é a conversa que está tendo no capítulo 17? Jesus começa a falar sobre a sua volta. A ânsia que está tendo no capítulo 17 é Jesus falando assim: o Filho do Homem vai voltar quando ninguém espera. Dois vão estar num campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Duas mulheres vão estar trabalhando, uma vai ser levada, a outra vai ser deixada. Jesus começa a falar da inesperabilidade da sua volta. Ele começa a falar para os fariseus: o reino dos céus, ele está no meio de vós. Ele não fala para os fariseus: está dentro de vós. Por quê? Porque por certo não estava. Está no meio de vós, porque o próprio Jesus estava no meio deles. Ele estava dizendo: o reino do céu já chegou, mas ainda não. É o né? A promessa já foi feita, mas a promessa ainda não se cumpriu. Esse dia final ainda não chegou. Então Jesus, ele falando com esses fariseus, ele começa o capítulo 18 com uma parábola. O que são as parábolas? São histórias que têm um fundo dentro da realidade, então tem um pano de fundo de uma possibilidade de realidade, mas Jesus está querendo ensinar algo para quem? Para os fariseus? Não, para os discípulos. Normalmente a gente pega e fala assim: a parábola é uma forma fácil de se entender. Eu não vou fazer um estudo exaustivo aqui agora, mas a gente vê várias vezes Jesus dizendo que falava por parábolas para que eles ouvissem e não entendessem. Então o objetivo não era que os fariseus entendessem ou que os ímpios entendessem, o objetivo era que os filhos da casa entendessem. Então essas parábolas são feitas para vocês, são feitas para mim, são feitas para nós, inclusive essa manhã. O desafio da vida, ou melhor, um dos desafios da vida, né, é esse tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Deus prometeu, mas enquanto isso não acontece, o que eu faço? Ou como eu faço? Ou como eu deveria fazer? Como eu deveria estar me posicionando, me organizando, me conversando com Deus e orando a Deus. Então ele começa o capítulo 18, ele começa pela viúva. A viúva, no contexto social daquela época, era a pessoa mais frágil daquela sociedade. Entenda, a viúva não era simplesmente uma mulher que não tinha marido. Era uma mulher que não tinha marido, não tinha filho e ela era considerada viúva quando ela já estava numa idade mais avançada, em que ela talvez não tivesse vontade mais de se casar de novo. Esse era o contexto de viuvez. Lembra? Não tinha assistência social, não tinha um governo que te ajudava de nenhuma forma, não tinha aposentadoria, não tinha nada.
Uma mulher naqueles dias, quando ficava viúva, e o termo viúva significa também que ela não tinha filhos, porque quando ela tinha filhos, ela não tinha nomenclatura de viúva, não dificilmente ela perdeu esse marido na guerra, num conflito, numa situação assim. E não dificilmente perdeu até esse próprio filho, caso ela o tivesse. Normalmente as pessoas tinham, a não ser que não pudesse ter filhos. Jesus então começa falando sobre essa viúva. Essa viúva tinha uma causa e ela ia nesse juiz e ela falava e insistia. E o tema dessa parábola, que começa com desse capítulo 18, fala do dever de orar sem cessar. A gente vai estar passando por isso, irmãos, porque tem verdades da Bíblia em que nós aplicamos a nossa vida e elas são incríveis, porque são verdades. Mas tem conceitos bíblicos que nós aplicamos na nossa vida, que são conceitos da nossa mente, do nosso coração, daquilo que falam a respeito da Bíblia, não aquilo que Jesus quis dizer a respeito da Bíblia. E quando se faz isso, por óbvio, não acontece. Porque não tem a palavra, não é a palavra de Deus, não foi Deus que disse isso, foram os homens que entenderam e simplesmente foram propagando. É como se fosse um ditado popular. A maioria dos ditados populares, se você parar para fazer uma análise, você vai falar assim: rapaz, não tem muita lógica nisso. Mas virou um costume e as pessoas vão falando. Então, nessa manhã, a partir desse capítulo 18, dessa parábola que a gente já entrou para falar um pouquinho dela, a gente vai estar vendo que existe uma verdade bíblica sobre a oração e essa devo praticar. Existe um costume que se fala a respeito da oração e esse eu não devo praticar. E existe um tempo entre o que Deus prometeu, aquilo que vai se cumprir, e hoje a gente se encontra, nós somos o recheio dessa bolacha, né? A primeira parte dela é a promessa, a segunda parte é o cumprimento. Nós estamos bem no meio desse tempo em que as coisas estão acontecendo. Então essa mulher viúva não tinha nenhum sustento, não tinha nada, ela está socialmente devastada porque ela não tem quem faça, não tem por quem faça, não tem ninguém que possa ajudá-la. Essa parábola está sendo contada representando-se uma mulher, mas lembra, é uma parábola, não é uma história real. Não, Jesus não está falando de uma pessoa que existiu e que ele conheceu, mas na possibilidade da existência dessa pessoa. Esse é o contexto de uma parábola. Então Jesus está falando algo maior. E do que ele está falando? Do verso 17. O conflito que ele está tendo com os fariseus, falando da sua própria volta. Amém? Deixa isso no seu coração. Deixa isso no seu coração. Porque esse é o primeiro princípio. Jesus tem uma promessa. E qual é a maior promessa de Cristo? Que ele foi, mas ele volta. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter isso vivo no nosso coração. Porque senão a gente fica cego pelo dia de hoje e a gente vai viver só pensando no dia de hoje. E por pior ou melhor que possa ser o dia de hoje, o seu dia de hoje, o seu tempo e a sua existência, ele é só um instante diante da eternidade que é proposta para nós. Amém? Esse é o primeiro conto que eu gostaria que você gravasse no seu coração. Essa mulher, ela tem uma impossibilidade social. Ela não tem ninguém que faça justiça por ela. Ela não tem dinheiro para subornar o juiz, porque naquela época já existia. Ó, ó, quem poderia imaginar? Ela não tinha alguém mais forte para que ameaçasse o juiz, e o juiz deixa bem claro: eu não temo a Deus, então não venha com papo de Deus, e eu não temo a nenhum homem. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. O cara tem muito dinheiro naquela época e tinha um exército para defender. Então por que ele temeria um homem? Ele não teme os homens, ele não teme a Deus, e eu faço o que eu quero, e deixa bem claro: não vou fazer o que ela quer, mas, por uma insistência daquela mulher, aquele juiz cumpre. E qual é a primeira aplicação natural que a gente faz? É isso. É isso. Eu tenho que ficar conversando com Deus e pedindo para Deus, e orando, insistindo, porque a mulher ficou pedindo e Deus se dobrou por causa do pedido daquela mulher. Jesus está falando tanto sobre eternidade que ele pega e fala no final dessa sequência: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele de novo está falando de eternidade. Aquela mulher, ela não está pedindo algo supérfluo, ela não está pedindo algo exorbitante, ela não está pedindo algo impressionante. Ela está pedindo o quê? Justiça. Ela está pedindo justiça. Ela está pedindo para que a vida dela, para que o contexto dela, para que essa vida que está torta, empenada, errada, para que esse contexto da vida dela que está acontecendo de uma forma inadequada, deixe de existir. É um pedido válido? Me parece que sim.
Jesus, na parábola, disse que o pedido dela era impróprio? Não disse. Não parece ser um pedido, porque tem gente que acha que está do lado certo, mas não está. Tem gente que acha que tem razão sobre um determinado assunto, mas não tem. Jesus aqui, ele não pega e corrige essa mulher dizendo, não, essa justiça não é bem certa. Não, simplesmente ele pega e a cita e fala. O primeiro ponto dessa parábola que fala sobre essa viúva, fala sim de uma oração que é contínua, fala sim de uma oração que é insistente, mas não fala que é por uma insistência que esse juiz se dobra. Não, não é isso que está falando. O primeiro ponto dessa parábola está dizendo, e nem tampouco fazendo uma comparação entre um injusto juiz e Deus. Não é uma comparação direta. São pontos marcados de distância. É como se você estivesse pegando uma escala. Sabe quando a gente ouve lá, teve um terremoto em tal lugar, e na escala Richter, esse foi o terremoto mais forte que existe. Do zero até aquele terremoto mais forte, é essa gradação que está sendo dita. Do pior ser humano que tem para o Deus Todo-Poderoso e Excelente, é essa a diferenciação que está havendo entre o injusto juiz e Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele está sendo, é uma marcação de território. Então, entre esses dois, entre toda essa diferença, esse Deus poderoso fará justiça. Daí você fala, amém? É isso, eu tô com um BOzinho na justiça, que eu trabalhei uns dias lá naquela loja, lá o cara não me pagou, agora eu vou ganhar essa causa. Não, é isso mesmo, eu tenho lá um terreno que eu herdei do meu avô, daí meu tio tá entrando junto, não é isso, eu tenho que pedir mais e orar mais. Essa aplicação direta tira o poder que essa palavra tem, tira o poder que essa passagem tem, tira o poder daquilo que Deus está querendo falar com todos nós e deturpa esse entendimento. Um texto da Bíblia fala que não é por muitas e vãs repetições, muitas e vãs repetições que Deus nos ouve. Ele sabe o que é melhor para cada um. E por que nesse texto fala que logo ele fará justiça, ainda que pareça que demore? Porque, lembra, Jesus está falando de uma parábola. Qual é a tensão desse texto? Lucas 17. O que ele está falando em Lucas 17 com quem? Está falando sobre a sua volta e com os fariseus. Todo esse pano de fundo de Lucas 18 está baseado em Lucas 17. A justiça que ele promete que se cumpre e se cumprirá é a sua volta em glória, ainda que para muitos pareça tardia. Esse mundo é um mundo errado, pecaminoso e pode parecer que o mal prevalece em algum momento, mas ele está deixando bem claro, o mal não vencerá para sempre. Eu farei justiça. E qual é a justiça máxima do juiz? Julgar entre os bons e os maus. E se você já foi alcançado pela graça, você já não entra mais em julgamento. Mas se você ainda não foi, a palavra é clara. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, o primeiro ponto, essa parábola está falando da justiça eterna, da volta de Cristo, da promessa que Jesus está conversando com os fariseus, de que eu volto, vocês acham que eu não volto, mas eu volto, vocês acham que eu não volto porque vocês não creem em mim, porque eu não habito dentro de vocês, mas para aqueles que creem em mim, eu habito dentro deles, a promessa será cumprida. Guarda isso no seu coração. A gente vai construindo um entendimento a respeito disso. E qual é a próxima parábola que Jesus pega e propõe? Verso 9. Contou também uma parábola, e alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, mas um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Muitas pessoas ao longo dos anos, irmãos, observaram essa sequência de textos sobre a oração, tentando encontrar dentro dessa sequência um achado.
um segredo. Não dificilmente aquela palavrinha que hoje eu gosto. O código. Um código secreto que quando eu falo essas palavras com uma determinada entonação de voz, Deus faz o que eu quero. Então as pessoas aprenderam que elas podem orar de um jeito certo. E aí, dentro desses códigos, esses gurus ensinam que você não pode pedir coisas para Deus. Você não pode pedir, porque se ele perceber que você está pedindo, daí ele não te dá. Então a oração da viúva já não é da melhor desses códigos, mas a oração desse fariseu, repara, ele não pede nada. Nada. Ele não pede uma vírgula. E sabe por que ele não pede? Porque ele tem convicção que ele já tem tudo o que ele precisa. Não porque ele é grato por tudo o que ele tem, mas é porque ele já tem tudo o que ele precisa para ser salvo. Qual é o contexto? Lucas 17. Jesus está falando com os fariseus, falando da sua volta. A inquietação desse texto é a provocação de Lucas 17 e a pergunta de Lucas 26. Quem poderá ser salvo? Lucas 18, 26. Então, se é assim, quem poderá ser salvo? A provocação de Lucas 17 e a pergunta de Lucas 18, 26. Quem poderá ser salvo? Esse fariseu não perde nada. Ele começa a enumerar todas as suas virtudes e fala assim: eu não sou como esse, não sou como aquele. E ele está orando para Deus. Lembra que eu falei no começo que todo ser humano conversa? Uns murmuram, uns reclamam, uns conversam com o Deus verdadeiro e outros conversam com o seu próprio ventre. O texto fala que ele conversa consigo para si mesmo. Ele está falando com ele mesmo. Ele é o próprio Deus, e ele sendo o próprio Deus, ele começa a pensar, então Deus, que é ele mesmo. Eu sou bom, sou íntegro, sou reto, jejuo 2 vezes por semana, olha a espiritualidade. Jejuo 2 vezes por semana. Você não vê na lei orientações para jejuns de 2 vezes por semana. Qual é o interesse de alguém jejuar 2 vezes por semana? Ah, santidade, Felipe, a pessoa está buscando intimidade com Deus. É isso que eu te li no texto? Visivelmente que não. As pessoas queriam sobejar a lei para ter, lógico que ele jejuava 2 vezes por semana, ele contava que estava jejuando, e todos sabiam qual era esse dia de jejum, quarta e sexta. Então, quarta e sexta não chamasse um judeu para um fariseu para uma feijoada. Ele não iria mesmo, porque tem uns pezinhos de porco, uns beiquinhos lá, né? Mas caso não tivesse, fosse uma feijoada vegana, ele também não iria, porque ele estaria de jejum. Então, quando ele vai conversar com Deus, ele começa a exaltar a si mesmo. E repara, ele não pede nada. Então, alguém que fala que o modelo de oração perfeito é aquele que você vai para Deus e só agradece e não pede nada, prova-se que, se for desse jeito, está fadadíssimo, ao fracasso. Esse fariseu, então, ele se enumera, se exalta, conversando dele para ele mesmo. Mas do lado dele, talvez numa distância segura, porque ele não ia ficar tão perto dessa pessoa, tem um publicano. Quem era o publicano? O publicano era um judeu, que ele era investido de poder pelo próprio povo romano, dava autoridade para ele passar na casa dos irmãos dele judeu cobrando imposto. Assunto delicado falar de imposto nesse país aqui, né? Hã? Quem que gosta? Eu amo pagar imposto. Você chegou em IPVA, ai que alegria! O IPTU, carnezinho, você olha assim e fala assim, não estão comprando. Aí você começa, né? Aí você paga IPVA, você pega a BR aqui, você fala, mas como é que eu pago IPVA e tem pedágio? Se IPVA é para cuidar da estrada e o pedágio é para cuidar da estrada, como é que esse filho tem 2 donos? Você começa a fazer umas perguntas, não é isso? Todo mundo não faz? Esse cara era esse publicano, então você imagina o quão ele era amado. O quão ele era desejoso, não é isso? E ele sapateava de porta em porta na casa dos irmãos dele para cobrar imposto. Ó, irmão, shalom, né? Eles eram todos judeus, né? Shalom, shalom, shalom. Então eu vim pegar o imposto. Esse cara ali entra no templo. Lembra, o templo era o centro nervoso daquela sociedade. Político, religioso. Então ele entra no templo e ele começa a orar. Ele começa a orar numa postura esmurrando o corpo, se humilhando e dizendo para Deus tudo aquilo que ele não era. Enquanto do lado
estava dizendo tudo que ele era e estava dizendo tudo que ele não era. E por fim, ele apela para aquilo que se tem que apelar: misericórdia. Porque a misericórdia é a única coisa que te livra do juízo. Ele tinha certeza que se o juiz julgasse naquele instante, ele seria pesado e encontrado em falta. Então ele apela para a misericórdia. Misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E o relacionamento dele com os céus é: eu nem consigo olhar para cima. Porque na cabeça dele, Deus estava no céu, e se ele olhasse, ele teria que ver o Deus correto e perfeito, e o reflexo dele tão pecador e imundo e errado. Então ele não olha para os céus. E Jesus fala algo que intriga a todos. Jesus fala assim: esse homem sai de lá justificado. A gente começa a arranhar a superfície. Porque vocês lembram? A tensão começa em Lucas 17. Jesus falando sobre a sua volta. Eu vou voltar. Ele explicando para os fariseus. A pergunta que está pairando no ar é a de Lucas 18, 26. 18, 27. Então, quem pode se salvar? Quem pode se salvar? Então, a viúva vai diante do injusto juiz, ela clama, 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 pedindo justiça, e o texto fala que o injusto juiz, por cobrança, faz justiça. Mas o juiz perfeito, no seu tempo adequado, fará a justiça final. Está falando da volta. Está falando da volta. O fariseu vai diante de Deus no templo, e ele fala: eu não preciso de nada, eu já sou perfeito. Ele acha que ele já foi julgado e inocentado. Já foi batido um martelo. Na cabeça dele, ele não precisa de mais. Não era muito difícil esse pensamento entre muitos judeus, ainda que não fossem fariseus, irmãos. Porque eles achavam que, porque tinham nascido no povo santo, eles eram necessariamente a nação escolhida, ainda que não precisassem fazer nada. Não era difícil esse pensamento na época. O publicano, por sua vez, não. Entende quem ele não é, entende o que lhe falta, e ele apela: Deus, encosta a mão no Pix, né? Você lembra quando você era criança, brincava de pega-pega, e tinha um lugar que você encostava, você não podia ser pego. Lá em São Paulo a gente chamava de Pix. Hoje Pix é outra coisa, a gente gosta quando cai na conta, né? Mas na minha época, em São Paulo, o Pix era quando você encostava em algo que você combinava, né? Encostou aqui, você não pode ser pego. É o Pix, é a misericórdia de Deus. Ele encosta na misericórdia de Deus, invoca a misericórdia de Deus, e Jesus fala: esse homem sai de lá justificado. Mas é uma sequência de textos. Jesus está contando algo para nós, explicando sobre um contexto. E aí, quando a gente vai para a parábola do jovem e rico, que combinação, né? Jovem e rico. Porque ser jovem é legal, já fui, eu sei quanto foi legal. Ser rico é legal também, eu tenho bastante propriedade para falar. Eu li um livro de um cara rico, daí eu sei, né, como é ser rico, porque eu li o livro do cara rico, né? Ele contou como é legal ser rico. O cara era jovem e rico. Combinação explosiva, né? Jovem e rico, você tem uma vida inteira para ser rico, cara. Olha que coisa boa. E esse jovem faz a pergunta certa: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus começa como ele gosta de começar, né? Como todo mestre, né? Ah, é? Ah, muito bem. Parabéns. Quer ser salvo? Você cumpre os mandamentos, não mata, não adultera, honra teu pai, honra tua mãe, faz tudo o que você tem que fazer. E qual era a resposta do jovem rico? Jesus: sou eu. Aqui é o pai. Eu já faço isso desde a minha juventude. Olha que incongruência, né? Eu já faço isso desde sempre. Se alguém é jovem e faz algo desde a juventude, eu faço isso desde sempre. É isso que ele quer dizer. Isso eu já faço desde sempre. E eu falo assim: ah, tá. Pô, legal, bacana. Então só te falta uma coisinha. E pela primeira vez na história a gente vai ver um rico triste por ser rico. Pega tudo que você vem, se você tem, vende, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem sai dali muito triste porque ele tinha muito dinheiro. Jesus alinhava essa história ainda, né? Vocês lembram? Os antigos falavam quando você ia costurar alguma coisa? Alinhavar, né? Antes de você fazer a costura final, você dá uma alinhavada ali, você trava um pano no outro para que depois você tá tudo certinho, depois você passa a linha de costura.
Quem sabe disso aí já viu mãe e vó, ou quem é as mulheres aí que costuram, ou é igual meu sogro, né, que é costureiro profissional também e sabe dessas histórias. Entre outras profissões que o meu sogro tem, eu já contei, né, meu sogro é igual o seu Madruga, né, ele é serralheiro, ele é cozinheiro, ele é padeiro, ele é pedreiro, ele já fez tudo isso ganhando dinheiro, profissionalmente, tá. Jesus alinhava essa história aí dizendo, para a impressão que dá, né, o jovem rico indo à distância, daí a parábola de Jesus fala assim: "Difícil, né?" Parece que ele olha para alguém do lado. É uma parábola, Jesus está contando. "Difícil, né?" "Difícil o quê, Jesus?" Como se alguém perguntasse, né. "Difícil o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha." Aí os mais estudiosos de internet, né, falam assim: "Não, o camelo não é um animal camelo. O camelo é uma corda que se amarrava a um navio, uma corda muito grossa que se passava no fundo da corda do navio passando no fundo de uma agulha e um camelo de verdade com a porcova dele passando no fundo de uma agulha, a extrapolação do exemplo é a mesma do que um rico entrar no reino dos céus." Então aquele jovem ele faz a pergunta certa. Qual a pergunta certa? O que eu preciso fazer para ser salvo? Vocês lembram? Atenção, Lucas 17. A pergunta do final do texto que a gente leu, quem poderá ser salvo então? Então ele faz a pergunta certa, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus dá a orientação, ele fala que já cumpre, e na última orientação que Jesus dá, ele fala assim: aí você me quebra. Aí você me quebra, Jesus. Não dá, porque eu tenho muito dinheiro. Dinheiro é algum problema? Em síntese, não. O texto fala que o amor ao dinheiro é o que é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro em si. Jesus olhou e fez um raio-x daquele contexto e falou assim: o seu problema não é cumprir os mandamentos. O seu problema é achar que você pode confiar no mundo vindouro sem abrir mão dessa vida agora. Quando a gente canta aquele louvor, é por ele que eu estou gastando a minha vida, são incongruentes. A vida do jovem rico e um louvor como aquele, o que a Bíblia nos propõe. Não tem como eu querer viver esse presente século na sua essência e na sua plenitude e servir a Deus. Mas, Felipe, qual é o problema? O problema é que se você for viver o presente século com todas as suas implicações, você não consegue ser cristão. Não dá. Viver o presente século é abrir mão de certas coisas. Aos homens de negócio é escolher não fazer certos tipos de negócio, com certos tipos de pessoa. Porque você sabe que esses tipos de negócio, ainda que possam parecer muito lícitos diante da lei dos homens, se você tem algum tipo de informação prévia, você sabe que você não deve nem sentar à mesa para fazer negócio com essas pessoas. Você sabe que se você vive o presente século, o seu casamento tem uma determinada forma de interagir dentro dele. Você não pode interagir dentro do seu casamento com a sua mulher ou com o seu esposo de qualquer forma. Existe um padrão bíblico para o casamento, para um leito sem mácula. Se você tem filhos, você sabe que a criação dos filhos, dentro do conceito cristão, tem um determinado padrão. Você sabe o que estão propondo nos dias de hoje sobre educação? Que você não pode dizer que algo está errado. Que você não pode dizer que algo está errado. Então você usa, circunda essa situação e fala: isso não me parece tão bom. Mas nunca que algo está errado. Porque se você falar que algo está errado, você é fundamentalista. Você é radical. Esses dias eu vi um cara falando que contratou uma empresa para fazer o marketing dele. E aí eram jovens, né? E aí eles vieram com uma ideia. Ele falou que a ideia era muito ruim. Muito ruim. Provavelmente eles já tinham tido ideias boas porque eram contratados por ele, né? Ninguém contrata uma empresa ruim todo o tempo. Eles já tinham tido ideias boas. Mas aquela era muito ruim. Ele chegou para os rapazes, para as moças, e falou assim: essa ideia é muito ruim. Falou que imediatamente quando ele falou isso, levantou o rapaz chorando. Levantou, foi pro fundo chorando. Levantou a amiga do rapaz, foi lá consolá-lo, e a outra ficou à mesa dizendo assim: você não pode dizer que essa ideia é ruim. Isso é ofensivo. Ele falou assim: mas ela é ruim. Ela é ruim, ela não é boa. Mas você não pode dizer. Tem que falar assim: olha, tem pontos a serem melhorados. O jovem rico
achava que poderia viver nesse presente século com a certeza da vida futura. Lembra para o pano de fundo? Jesus com os fariseus no capítulo 17, falando sobre a sua volta. Então eu posso ter garantia na volta do Cristo, mas confiando naquilo que eu mais quero nessa terra. Não dá. Não dá. Está sendo falado sobre oração todo esse tempo e em todos esses momentos. Jesus, então, na continuação dessa parábola, a gente vê que o jovem rico não consegue atingir aquilo que se precisa. Verso 26. Então, 18, 26. Então os que ouviram isso perguntaram: quem então pode ser salvo? E a resposta está nos textos que eu propositalmente pulei. A gente leu uma sequência, eu pulei e a gente continuou a sequência. Então volta alguns versos aqui. A partir do verso 15. E a gente vai entender um pouco mais sobre o contexto de oração. Entender até um pouco mais de quem é o nosso Deus. Verso 15 diz assim, tem até um subtítulo na minha: Jesus abençoa as crianças. Tem subtítulo na sua? Na minha tem subtítulo. Traziam-lhe também as crianças de colo, para que as abençoassem. Mas, ao verem isso, os discípulos repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixa que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum poderá ser salvo ou entrará nele. A resposta para quem pode ser salvo está nesse sequência de texto que a gente leu. Você precisa ser como uma criança. E aí o que vem à nossa mente quando pensamos em criança? Pureza, santidade, inocência. Só para quem não tem filho, né, pensa desse jeito. Porque se você tem filho, sobrinho, neto, você fala: deve ser um problema da minha família. Porque a criança tem 1 ano e 3 meses e você pergunta para ela: fez cocô? Ela com a fralda arrastando no chão. E ela fala. Já viram isso em algum filme, né? Acho que quem tem filho viu em algum filme, porque, né? Não acontece em todas as famílias isso não. Quem ensinou essa criança a mentir? Ah, deve ser um tio, né? A culpa é sempre de um tio, né? Ou um primo, né? Primo e tio é que acaba com os filhos dos outros, né? Os pais nunca têm responsabilidade nenhuma. Ou amiguinho de escola também. Amiguinho de escola, o filho só pelo sangue, né? E todo problema são os amiguinhos de escola, primo e tio, né? A essência do pecado já está nas crianças. Então, verdadeiramente, a ideia de que a criança é a solução para isso, por esse motivo, ela já não passa. E repare, parece que é algo pequeno demais para que faça sentido. Mas sabe qual é o segredo disso aqui? A criança ela não oferece nada. Não negocia, não argumenta, não reivindica. Ela apenas recebe. Ser como uma criança não é você ser ingênuo, fraco, pequeno, inseguro, chorão. Não é isso. Não é você ser uma pessoa imatura e frágil. Não é isso que Jesus fala aqui. Quem não for como uma criança jamais poderá entrar no reino dos céus. Esse não é o ponto. É reconhecer uma incapacidade geral, total, em todas as esferas. Como uma criança é. Uma criança pequena de colo, se você deixar ela no chão ali, em 12 horas ela vai estar isso, desfalecendo de fome e de sede. Talvez em 24 ela já não esteja mais entre os viventes. Ela morre. Então, ser como uma criança é reconhecer essa capacidade. É abandonar qualquer pretensão. Qualquer pretensão.
é depender totalmente de outro. Se você já ficou em algum momento doente, não precisa nem muito não, se você já teve uma travada nas costas, que você precisou da mão de alguém para te tirar de dentro de um carro, você já viu o quanto você não serve para nada. E quando você foi no banheiro fazer seu pipi, você teve que pedir ajuda para sentar no vaso, porque as suas costas estavam travadas e você não conseguiu nem sentar sozinho. Isso é ser como uma criança. A criança está no reino não porque merece. Ai, Felipe, você é duro. A gente pode fazer tantos estudos a respeito disso. E todos vão chegar na mesma conclusão. Ela entra no reino não porque merece, mas porque ela não tem alternativa. Ela não tem alternativa. Jesus diz que é assim que o reino funciona. E quando eu entendo isso, qual é a resposta que eu dou? A resposta do cobrador de impostos. Quando eu entendo que eu não sou nada nem ninguém, porque vocês entendem o que aconteceu? Jesus fala que o cobrador de impostos saiu justificar. Mas só que ele não fala exatamente como a gente deduz. Mas ele não fala exatamente como. E aqui ele explica como. O abandono geral e irrestrito de toda fortaleza humana é o único caminho para se alcançar a salvação. Porque todos aqueles que assim o fizeram foram recebidos como filhos no reino de Deus. Então, se vocês todos que estão aqui são salvos, amém? Em algum momento da sua existência, você se tornou como uma criança. A questão é, lembra? Há uma promessa, há um cumprimento da promessa, e nós estamos vivendo bem no meio dela. Dê até o exemplo do recheio da bolacha. Entre a promessa que ele te deu, de que eu volto, o cumprimento dessa promessa quando a trombeta tocar, e esse céu que a gente vê se desenrolar com um pergaminho, se enrolar com um pergaminho, como você e eu nós temos sido. Não, eu sou como a viúva, eu tenho que dizer as minhas justiças, insistindo aqui repetidamente. Não, eu sou sou bonzinho, eu já estudei a Bíblia. Eu bato no peito, eu falo que eu sou um pecador. Mas eu tenho minhas coisinhas ali que eu não abro mão. Sou meio jovem e rico. Mas que essa aqui eu sou melhor. Que esse aqui eu ganho. Perco pra todo mundo, vai pra esse aqui eu ganho. Onde já se viu? Como a gente tem interagido com isso? E com essa verdade. Porque a criança não teve escolha, ela foi atraída para o reino. Isso é bênção, irmão. Você não fez nada para ser salvo. Você respondeu a voz ter sido salvo. E a resposta mínima exigida de alguém que foi salvo é a resposta do publicano. Senhor, miserável, homem que sou, misericórdia de mim. Isso é o básico que se espera. Mas Jesus deixou um ensino, porque ele conhece o coração do homem que ele mesmo participou da criação. Ele os conhece. E conhece. Ele sabe o que você sente e pensa, como você se comporta, aquilo que você enxerga. Então, Lucas 18 definitivamente não ensina a técnica de oração. Ele nos ensina o que fazer enquanto esperamos. Entre a promessa e o cumprimento final, esse mundo que nós estamos vivendo, ele continua completamente injusto. Guarda isso na sua mente. Nós vivemos num mundo injusto. Por isso, nem toda a justiça que você precise, que chega até a sua vida, chegará. Talvez você nunca ouvirá um pedido de perdão daquele que te ofendeu. Talvez uma causa na justiça você deixe a vida dos viventes. Quantas vezes a gente ouve disso?
A pessoa tinha uma causa na justiça, morreu, e aquilo não saiu. Talvez você nunca receba o que te deve. Esse mundo é injusto, caído. Nem todas as causas e nem todas as orações serão respondidas nesse tempo do seu jeito e da forma que você espera. Isso é conversa para adultos, não adultos de idade, mas adultos na fé. É a parte que é difícil de ouvir, mas ela é necessária. Se eu e você a gente não entender que aquilo que se espera pode ser que não se aconteça, a gente vai viver como uma criança, mas não um exemplo bom. Isso não significa que Deus falhou. Significa que a história ainda não terminou, que o fim ainda não chegou, que se não chegou a um bom fim é porque não chegou a esse fim ainda. Não entenda que toda a existência e tudo que você representa se resume a essa vida, a esses poucos anos que vivemos aqui, e é pouco, irmãos. Tem árvore que demora 90 anos para dar o primeiro fruto, então não acho que você com 30, 40, 50, 60, 70 anos, quantos anos você tiver, você é muito, porque você não é. Eu não sou. Jesus prometeu que voltaria. Ele não só prometeu, ele afirmou que voltaria. Ele prometeu juízo. Fique tranquilo, o juízo virá. Não tema o juízo. Não porque você é bom, mas porque em algum momento você foi como aquela criança, alcançado e atraído pela graça, e a graça te cobre. É como se estivesse tendo um incêndio, e a graça não fosse um extintor que apaga o incêndio, mas uma capa protetora que te coloca como aquelas que os bombeiros usam, que te permite andar no meio do fogo sem se queimar. Essa é a graça. O furor do Deus poderoso contra o pecado continua incendiante, incendiado. E no dia certo ele julgará, e ele pegará os bodes, e ele vai falar: aparta-te de mim. E todo esse mal que a gente vive será lançado no lago de fogo e acabará. Mas pela graça nós somos alcançados. Oramos não para controlar a Deus, nem para dobrar a Deus. Não oramos para garantir resultados imediatos, esse não é o nosso foco. Essa não é aquilo que a gente deve fazer. Oramos porque a oração é a ação própria daqueles que sabem esperar. É a única coisa que lhe cabe entre a promessa e o cumprimento. É da sua natureza, como foi pregado pelo pastor alguns dias atrás. Nós esperamos como a viúva, sem desistir. Esperamos diferente do fariseu, sem confiar em nós mesmos. Esperamos como o publicano, totalmente dependente de misericórdia, mas bem diferentes do jovem rico, que se apega a este presente mundo. Mas acima de tudo, irmãos, entre a promessa e o cumprimento, nós esperamos como aquela criança. Pode ficar de pé. A criança não entende e discerne os tempos. A criança não controla o processo. Não negocia os seus méritos. Ela apenas faz o que pode fazer: receber. Tão somente ela pode receber. E é esse lugar que o reino é recebido. É nessa simplicidade. É nesse lugar que a oração encontra sentido. Porque daí você não está mais falando sozinho. A sua oração não bate no teto. Porque Deus mora dentro de você. E aí toda oração passa a fazer sentido. Toda oração passa a fazer sentido. E é nesse lugar que aprendemos a dizer com uma fé madura. E essa é para encerrar. Seja feita
a sua vontade. Isso é confiança. Isso é confiança. Ore sem cessar, mas tenha no seu coração de que o Deus Todo-Poderoso cumprirá a sua justiça, ainda que pareça demorado. Cristo voltará. E se nesse interim ele decidir que alguma das coisas que você pede devem ser feitas, glória a Deus, agradeça. E se diferente for, agradeça também, porque ele sempre soube o que fez. As nossas histórias estão escritas não de lápis, mas de caneta, e a ti, meu sangue de Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos.